Podem até nos chamar de loucos. Mas nós temos a nossa fé estabelecida naquele que venceu a morte, naquele que morreu e ressuscitou, naquele que deixou uma palavra de fé e de ânimo para mim e para você. E ele disse: ei, não temas, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ei, querido, essa é a palavra, e o Senhor tem isso para nós. Nós caminhamos no que a Bíblia fala, nós caminhamos na palavra do Senhor. Nós não tememos, nós cremos. Amém, queridos? Olha para esse querido aí do seu lado e fala: ei, querido, crê somente que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vai fazer. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia, aleluia. Nós vamos passar para o momento da palavra. E eu queria que você abrisse comigo lá em Atos 1:8. E o Senhor é maravilhoso. Nós temos falado sobre identidade e propósito nesses dias na célula. Amém, queridos? Quantos têm sido aqui profundamente ministrados na célula? Identidade e propósito. É isso que nós temos que ter fixos na nossa mente. Não é no nosso coração, querido. O coração é enganoso. Amém? O coração duvida. O coração, quando a emoção ela fica ali muito cheia, ela faz você duvidar, faz você achar que não vai funcionar, faz você achar que vai dar tudo errado. Por isso que nós temos que cravar bem na nossa mente, porque no dia da incerteza você vai falar: eu sei quem eu sou, eu sei quem me escolheu, eu sei quem me chamou, e eu sei quem que falou isso. Amém? Aleluia. Então lá em Atos 1:8, eu quero compartilhar aqui uma palavra com a igreja. Creio que para esse tempo que o Senhor tem nos chamado, esse tempo de nós olharmos mais para as pessoas que estão à nossa volta, de olhar mais para aqueles que estão se perdendo. Amém, igreja? Diz assim, vamos lá, a partir do 6, amém? Para a gente pegar aqui o contexto. Aqui eles estão em despedida. E fala assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. À vista deles em uma nuvem, e uma nuvem encobriu seus olhos. Até aqui. Eles viram Jesus subir logo depois aqui dessa passagem. Amém? E achei interessante porque eles estavam ali já em clima ali de despedida. E o Senhor, Ele fala, eles estavam também apreensivos e falavam: mas espera aí, Jesus, não é você que vai restaurar o reino de Israel? Eles achavam que Jesus ele tiraria eles daquele império romano, tiraria eles daquele jugo pesado, né, no qual eles estavam.
Mas Jesus fala para eles: olha, não cabe a vocês conhecer o tempo ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. O Espírito Santo ministrou no meu coração e continua ministrando que os discípulos aqui, eles estavam um pouco perdidos, querido. Eu quero entrar um pouco nessa parte de identidade também e propósito, porque a sua identidade, ela está diretamente ligada ao seu propósito. Se você não sabe quem você é, você não está cumprindo o seu propósito. Isso é certo. Porque para que você pare de cumprir o propósito que Deus tem para você, o que o inimigo precisa é simplesmente confundir a sua identidade na sua mente. Sabe? Ele precisa só desconfigurar a identidade que Deus já falou que você tem dentro de você. E aí você para. E os discípulos aqui, eles já vinham de um tempo de confusão ali. E agora, né? Jesus morreu, o que a gente vai fazer? O pastor Paulo pregou no domingo sobre isso também, né? E aí, para onde a gente vai? A gente tem falado sobre isso. E aí Jesus se assenta com eles. Eles estão ali no caminho de Emaús. Jesus traz eles de volta. E é muito interessante, queridos, que o tempo inteiro, sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está trazendo eles de volta para a identidade que Jesus quer que eles tenham. É incrível que Jesus, ele encontra 7, a palavra de Deus fala que 7 dos discípulos estavam pescando de novo. E Jesus, ele vai lá e fala: olha, me dá, eu estou com fome, vocês têm peixe? Eles falam: não tem peixe, não tem nada. Eu falei disso também na oferta domingo. E Jesus fala: vocês não pescaram nada? Joga na direita. Joga para a direita, então. E aí o que acontece? Eles pescam de novo. Eles pescam de novo. Logo depois, Jesus encontra com eles na areia e vai falar com quem, igreja? Com Pedro. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus para e fala: Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Mas por que, igreja? Jesus, e logo depois disso, ele fala que ele tem essa conversa com Pedro. A palavra de Deus fala que Pedro fica triste. Senhor, o Senhor sabe. Mas aí logo depois, Jesus fala para ele: então segue-me. Então me segue. Sabe o que Jesus estava trazendo? Eles de novo. Ei, vocês estão pescando de novo. Eu quero que vocês entendam de novo que vocês não são mais pescadores de peixes, são pescadores de homens. Pedro, você está pescando de novo aí, Pedro? Pedro, mas eu já te escolhi como alguém que vai pescar homens, vai cuidar de pessoas, vai apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Segue-me. O tempo todo Jesus está trazendo o que? Os discípulos para a identidade original que Cristo já tinha estabelecido para eles. E queridos, o Senhor quer nos trazer para esse lugar. Fala de novo comigo: identidade e propósito. E aí aqui, Jesus está trazendo para eles: olha, não é essa identidade que eu tenho para vocês. Não é para vocês saberem sobre reino físico, terreno. Não é isso. Vocês não são para isso. Não são. Aí Jesus vem e fala: mas vocês vão receber poder. Vai vir sobre vocês o Espírito Santo. E aí Jesus vem e fala a identidade deles: e vocês vão ser minhas testemunhas. Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria até os confins da terra. E aí, querido, existe um propósito, sabe, no encher do Espírito. Existe um propósito do poder do Espírito. Sabe para que é derramado o Espírito, queridos?
Sabe por que o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas? Sabe por que o Espírito Santo ele mora dentro de nós? E muitas vezes ele tem que ir lá e nos buscar de novo. Muitas vezes ele tem que ir lá e buscar de novo, porque nós esquecemos que nós ainda somos as testemunhas desse Deus vivo. Muitas vezes nós esquecemos que Ele nos escolheu para testemunhar das coisas grandes e firmes que talvez as pessoas ainda não viram, mas elas vão ver. Muitas vezes nós esquecemos e a vida segue. Querido, você é uma testemunha. Você é uma testemunha. A manifestação do Espírito Santo mora em nós, amém, queridos? Mas nós cremos que há manifestações do Espírito também. E às vezes nós achamos que a manifestação do Espírito é para me deixar mais alegre. Para que eu vá para casa e fale, oh Senhor, obrigado, mais uma vez o Senhor usou um profeta falar comigo. Oh Senhor, obrigado, eu vou dormir com a barriga quentinha porque a palavra foi para mim. Fui alimentado mais uma vez, glória a Deus. Queridos, não se sinta culpado, porque eu já me senti assim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. Às vezes a gente precisa realmente se sentir, porque a gente é filho desse Pai. Mas nós não podemos ficar nesse lugar. Nós não podemos permanecer nesse lugar. Quando o Senhor fala, vocês, quando vier o Espírito, nós já temos o Espírito, amém? Nós seremos então testemunhas. A nossa boca precisa proclamar aquilo que Jesus ainda está fazendo hoje. Ele ainda está fazendo. O propósito, querida, é para que você seja uma testemunha, para que a gente venha entender isso. Eu quero que você abra também comigo lá em Marcos. Nós vamos ler Marcos 11. Marcos 11, a partir do 12. Amém, igreja? Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais ninguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso. Vamos lá para o 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca até aqui. Amém, queridos? E o Senhor me levou a essa passagem. Eu falei: Senhor, o que é? Eu, sou psicóloga, nada a ver de biologia, mas fui pesquisar qual que é a estrutura natural de uma figueira em relação aos frutos, porque a palavra de Deus fala, ela não estava dando fruto porque não era tempo. Mas Senhor, por que o Senhor amaldiçoou a figueira, sendo que nem era tempo dela dar frutos, porque a palavra não mente. E eu fui ver que a figueira, queridos, antes das folhas saírem, ela dá fruto. Ela dá fruto ou antes ou junto. Ou seja, essa figueira estava com folhas e já tinha passado a hora de dar frutos. Por isso que a palavra de Deus fala que não era tempo de frutos, porque ela já tinha passado do tempo dela. Mas as folhas estavam lá, bonitas, não é? Então, o fruto ele nasce antes das folhas. Então, se tem folha, é porque já tinha passado o tempo de dar fruto. Quando eles voltam, essa figueira estava seca. Jesus liberou uma palavra. Sabe por quê, querido? Porque se a figueira não tem o propósito de alimentar alguém, ela está morta. Ela está morta. E essa figueira, ela representa a gente. Ela representa o homem, a mulher, a nossa vida.
Estão totalmente enganados aqueles que acham que nasceram para si. Estão, vivendo para si mesmos. E querem conquistar o mundo só para si. Deixa eu te falar, esse é um mundo que você vai perecer. Porque não é sobre isso o Evangelho. Jesus, Ele se entregou para que nós pudéssemos viver como família. Um auxiliando o outro. Fala para esse irmão aí do seu lado, fala, querido, você tem que se alimentar daquilo que eu tenho. E eu preciso me alimentar daquilo que você tem. Isso é o Evangelho. Por isso que as igrejas antigamente chamavam comunidade. As pessoas vivem em comunidade. E pensar que você pode se isolar, fazer tudo por si só, é uma mentira do diabo. A gente precisa acordar, queridos. A gente precisa acordar, sabe por quê? Porque quando eu não tenho o propósito de alimentar alguém, quer dizer que eu estou bem longe do propósito de Deus. Você não tem fim em si mesmo, querido. Você não tem fim em si mesmo. Você tem uma identidade, um propósito. Alimentar alguém, fortalecer alguém, amar alguém, testemunhar das grandes coisas que Cristo fez na sua vida para alguém. E isso não pode acabar, igreja. O mundo tem tentado, calar a igreja, falar que não existe mais, mas existe. Nós cantamos. E nós não só cantamos, nós vivemos. Porque o Espírito foi dado a nós e o Senhor continua fazendo milagre. Não é? Não é? O Senhor continua fazendo milagres. Não é, Carliane? Não é, gente? Eu olho aqui os rostinhos, eu vejo os milagres que Deus fez. Né? Eu vejo. O Senhor cura a depressão. O Senhor tira a ansiedade. O Senhor cura o câncer. O Senhor restaura os viciados. Ele tira cadeias, Ele liberta. Ele manda fôlego aonde não tem mais. Ele dá. E nós precisamos retornar ao nosso propósito, queridos, de testemunhar das grandes coisas e maravilhosas que Ele fez. E vai continuar fazendo. É Jesus. Testemunhar, levar a salvação, alimentar. Ei, querido, você não está morto. Cutuca esse irmão aí e fala, querido, você é uma figueira viva. Tem fruto aí para alimentar pessoas. Tem fruto aí para levar a salvação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos voltar ao Evangelho, igreja. Voltar a Cristo. O pão da vida. Sabe? O diabo tem tentado tirar a nossa noção de propósito, a noção de salvação, queridos. Jesus vai voltar. Em breve. Muito breve. E cadê os testemunhas? Das grandes coisas e das pequenas também. No dia bom, no dia mau. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo esses dias? Falou, você tá boa de reclamar, hein? Quem é bom? Vamos lá, quero ver quem é sincero. Quem é bom de reclamar igual eu aqui? Olha aí, tá vendo? Porque a gente reclama. Nossa, se você acha que não, querido, já vou dar um exemplo. Nossa, tá caro, né, as coisas, meu Deus. Nossa, mas tá frio. Ó, esfriou essa semana, né? Meu Deus. Tô aguentando. Nossa, a gente só fica doente, né? Nossa, tá caro os remédios, né? Nossa. Gente, o Espírito Santo chamou minha atenção. Porque às vezes a gente esquece da provisão que Ele dá para nós no dia a dia. A gente consegue reclamar que a compra tá cara. Mas a gente não consegue agradecer porque a gente teve dinheiro para pagar a compra. Olha isso, igreja. É o espírito de murmuração tentando calar o nosso testemunho.
Isso não pode acontecer mais. Cadê os gratos aqui? Amém. Os que estão testemunhando, amém? Nós vamos sair daqui testemunhando. Nossa, você vai começar. Nossa, tá... Opa, glória a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor me deu aqui para eu pagar essa conta. Ah, Senhor, em dia. Ai, atrasei uns dias, mas o Senhor mandou a provisão, está aqui também. Ah, Senhor, olha, não tem faltado nada. Eu tenho o que eu preciso. Glória a Deus. Nós vamos ver as coisas acontecerem. Vamos ver, igreja. Aleluia. O poder do Espírito é para que pessoas sejam tocadas cada dia mais. Não é para a gente se promover, não é para você, misericórdia. E infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que se denominam muito espirituais apenas para se promover, se não tem salvação, querido. Não vale nada. É apenas uma figueira com folhas. E que na hora que Jesus passar por ela, meu Deus, aonde está teu propósito, querido? Aonde está teu propósito? Sabe a tua fome, a tua sede? Sabe, a gente precisa voltar a Romanos 12. Ah, Senhor, eu não quero me conformar. Tá todo mundo reclamando, eu vou reclamar. Não, eu não quero me conformar. Tá todo mundo falando mal, eu vou falar também. Não, eu vou falar das coisas do meu Senhor. Eu vou proclamar. Sabe o que vai acontecer, querido? As pessoas vão começar a chegar perto de você e falar: olha, eu quero ficar perto de você. Porque você só fala coisa boa, eu não quero, sabe? Vão falar assim pra você: ó, você tem uma energia boa. Você vai falar: ah, isso aqui é Jesus. Você quer viver isso comigo? Vamos lá na quinta-feira. Você quer viver isso comigo? Vamos lá no culto comigo. Vamos lá na oração 6 da manhã. Você vai ver que é energia boa. Amém, igreja? Mas vai ver conversão. Isso aqui que a gente está cantando. Eu verei o avivamento. Quando eu canto essa música, querido, o meu espírito de profeta, ele aquece dentro de mim. Que eu falo: Senhor, eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver as nações cheias da glória. Eu vou ver. Eu vou ver missionários aqui lá na Venezuela. Eu vou ver. No Chile, eu vou ver. Na China, Coreia, eu vou ver. Na Europa, eu vou ver. A partir do momento, igreja, que nós nos posicionarmos nesse lugar de ser testemunhas. Comece sendo testemunha dentro da sua casa. Comece sendo testemunha no seu trabalho. E você vai ver o nome de Jesus sendo exaltado até onde você não enxerga. Nós precisamos voltar. Identidade e propósito, igreja, é um caminho só. Nosso alvo é um só. Sabe qual que é o nosso alvo? Pergunta para esse irmão: querido, qual que é teu alvo? Qual que é seu alvo? Fala para ele agora. É chegar no céu. Mas não é chegar sozinho. É chegar no céu com o máximo de pessoas que eu conseguir levar comigo. Queridos, que nós possamos entender isso. Entender isso. E eu queria que você voltasse um pouquinho em Atos comigo, lá em Atos 3:1. Como está meu tempo, pastor Rafa? Quanto? 15? Tá bom. Senão depois ele fica falando na minha cabeça lá em casa. Oh, nossa, falou demais, olha a hora, isso aqui. Pode reclamar. Não vou. Atos 3. Ai, tá aqui. Atos 3:1 diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam.
quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Gente, eu acho essa passagem uma das passagens mais fantásticas da Bíblia. E eu fiquei imaginando, imagina, ter um coxo na porta da igreja. Pô, irmão, dá um dinheirinho para mim. O que é isso? Você fala? Ô, irmão, tá difícil, viu? Hoje não vai dar, olha, tá... Não ia falar? Eu ia falar, estou falando aqui a verdade. E eu ia falar, olha, se você precisar de alguma coisa, a gente tem assistência social, vamos te ajudar com a cesta básica. Vem para dentro da igreja. Porque a gente está muito ali ainda fora do testemunho. Fora dessa identidade de testemunhar verdadeiramente a Cristo, querido. A gente precisa ler a Bíblia como se fosse um dedão apontado à nossa cara, igreja. Essa é a realidade da Bíblia para nós. Não é para o outro. Ah, se a pessoa tivesse vindo, ela tinha que ouvir. Não. É para mim e para você. Amém? E aí o que acontece aqui, ó? Quando ele viu Pedro, vamos lá no 4. Pedro fitando, juntamente com João. Pedro olha no olho dele, queridos. Eu vou dar uma dica aqui para você, querido. Quando você for conversar com alguém, olha no olho. As pessoas precisam ser olhadas. Amém, igreja? Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós. Olha isso. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ó. Olha o que o Espírito Santo está falando. Às vezes, a igreja deixa de fazer porque acha que as pessoas sempre vão querer algo em troca. Vai mesmo, querido. As pessoas vão querer algo em troca. Sabe por quê? Porque você é figueira, você tem que ter fruto. Você tem que ter algo para dar. Nós temos que ter algo. Ai, eu não vou lá não, porque as pessoas só quer algo de mim. Quer mesmo? E nós temos para dar. Nós somos filhos de Deus, testemunhas do evangelho verdadeiro de Cristo. Dê o seu fruto. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Querido, você tem algo para dar. Você foi cheio do Espírito Santo. Esse Espírito de poder foi derramado sobre a minha vida, sobre a sua. Porque se nós não temos algo para oferecer, quer dizer que nós perdemos o propósito. Assim como a figueira. E eu espero que Jesus não passe do seu lado. 7. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Olha isso aqui, queridos. Um milagre extraordinário aconteceu ali. Só que mais para frente, sabe o que acontece? A palavra de Deus fala aqui no 11, que enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles, no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu ao povo e fala, israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós mesmos? Em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito a este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram, negaram diante de Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vocês negaram. Queridos,
E aqui ele vai trazendo, sabe o quê? O testemunho. Lá no 16 ele fala, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. Ele não perde a oportunidade, porque aquele povo estava cego. Era um povo religioso. Era um povo que estava ali seguindo a lei. Eles tinham acabado de escolher crucificar o Messias. Sabe o que acontece? Pedro não perde a oportunidade ali. E ele começa a testemunhar. E a partir desse testemunho, queridos, a partir daqui, eu quero ver aqui, olha lá. E ele fala, portanto, arrependam-se, convertam-se. Eu quero achar só aqui quantos nesse testemunho aqui se converteram. Não lembro se foi 3.000. Cadê? Não estou achando. Vocês são filhos. 5.000 se converteram através do testemunho. Olha o que ele fala. Enquanto Pedro e João, no 4, ainda falava ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição entre os mortos. Prenderam Pedro e João, os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, porque já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Queridos, esse é o poder de um testemunho. Esse é o poder do testemunho de Jesus. Essa é a nossa identidade. É a nossa identidade. E para a gente aqui encerrar, eu puxei aqui a palavra grega testemunha. Ela não significa, ela é escrita martus, que significa alguém que vê algo importante. Você já viu algo importante, querido? Jesus já fez algo importante na sua vida? Então você tem muito a testemunhar. Você precisa testemunhar sempre. Não é uma vez na semana, não. Não é uma vez no mês, não é. Todos os dias. Acorde e fala, Espírito Santo, eu preciso testemunhar do Senhor hoje. Aonde? Que horas? Eu estou indo, eu vou ali, eu quero testemunhar para alguém. Eu quero falar do Senhor para alguém. E foi dessa palavra, testemunha, martus, que se originou a palavra mártir. Que é alguém que entrega a sua vida por aquilo que viveu, ouviu, por um testemunho. Amém, igreja? Que nós possamos entrar nesse lugar em nome de Jesus nesses dias. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu quero que você levante suas mãos e você fala para Ele, fala, Senhor, eu quero ser um testemunha. Eu quero ser uma testemunha real do Senhor. Não quero só caminhar e só viver a minha vida. Eu não quero ser como aquela figueira que já passou do tempo de dar frutos, que já perdeu o propósito. Eu preciso entender que o meu propósito é testemunhar do Senhor Jesus. Eu quero que você ore, querida. Você que sabe se você tem testemunhado ou não. Você que sabe aonde está o fruto.
O Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo estabelecido para cada um de nós. Mas nós precisamos caminhar nesse lugar. Senhor, eu sou uma testemunha. Ah, Senhor, eu sou uma testemunha, Senhor, dos seus milagres. Eu vejo dia após dia. Nós vimos essa semana o Senhor fazer na vida do Bento. Nós vimos o Senhor fazer na vida da Carliane. Nós vimos o Senhor fazer na vida da Gabi. Nós vimos o Senhor fazer. Eu vi o Senhor fazer na minha vida. Eu vi, Senhor, eu vejo dia após dia. E a minha boca não pode ficar fechada. A minha boca não pode se calar. Eu vou testemunhar. Você pode dizer isso para Ele? Senhor, eu vou testemunhar. Eu vou abrir a minha boca e declarar o Senhor, dizer as grandiosas coisas que o Senhor já fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda vai fazer, porque são numerosas demais, são incontáveis. Ah, Senhor, e eu vivo, eu sou uma testemunha do Cristo vivo, ressurreto, poderoso. Não há impossíveis para o Senhor. Eu sou uma testemunha. Eu sou, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, Jesus. Não vou retroceder. Um dia eu disse: eis-me aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Estou no caminho sem voltar. Coisa pra fazer. Diga: não vou retroceder. Um dia eu disse: eis-me aqui, Jesus. Quem põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Estou no caminho sem volta. Quem me chamou é maior. 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 Você que quer fazer esse compromisso, levanta suas mãos e declare: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Declare: quem me chamou